Podemos, podemos iniciar. Então, Miriam, sobre aquela questão da missão do Brasil, a gente vê isso, não é? Uma forte convicção dos ideais espiritualistas, não é? A nossa mensagem é uma mensagem pós-mortem. Dialogamos com mais de 6.000 religiões diversas. Em cada ponto existe um ponto espiritual forte, embora dentro desse meio há também problemas, mas não são os mesmos problemas que se encontram no Oriente Médio. Nós não guerreamos em nome de Deus, não jogamos bombas contra outros, não temos em nossa Constituição a perseguição àqueles que acreditam num Deus diferente. Então vejamos, é uma terra fértil, embora haja, né, em números bem reduzidos, fanáticos, que há em todo lugar, mas não como centro de perseguição política, como vemos assim em inúmeros outros povos. Não é? E quando nós olhamos o Brasil, de norte a sul, uma crença fervorosa na existência de Deus, que é uma das grandes marcas de um mundo regenerado. É a marca, é o que está escrito no Livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando. A primeira característica de um mundo ditoso, né, de um mundo de regeneração, de um mundo ditoso, para caminhar para o mundo ditoso, é essa crença acerca de Deus. Agora é preciso entender alguns pontos, como isso vai se levar. Quantas pessoas a gente encontra no dia a dia aqui no Brasil que acreditam em Deus? É mais fácil encontrar quem acredita em Deus ou é mais fácil encontrar aqueles que não acreditam? Na grande maioria acreditam, né? Graças a Deus por isso. Então, porque é o que nos diz dentro de um processo, de um trabalho espiritual. E além disso, quantas se importam com essa crença? O número é muito grande. Embora nós também temos já as informações, vocês podem pesquisar. Existe uma geração que está no Brasil que são de 2 milhões de jovens. Esses 2 milhões de jovens acreditam que eles... Vocês podem pesquisar depois na internet, no YouTube, tem um vídeo sobre eles. Eu só esqueci o nome que se dá a esses jovens, que utilizaram o nome para defini-los. Mas são 2 milhões de jovens que têm uma característica seguinte. Eu só sou feliz se o outro também for. Isso é fantástico. Esse é um mundo de regeneração. É uma característica, né? Começo. E aí o que eles fazem? Eles atuam na comunidade. Paralela ao crime. Eles estão na favela, difundindo a sua arte, a sua música, a sua luta. 2 milhões de jovens pelo Brasil inteiro. É aquele que acredita no Taekwondo e vai abrir o seu projeto? Por que ele está abrindo um projeto ali, então, se ele não recebe dinheiro para isso? Com toda a adversidade. É aquele que vai levar a escola de música nas regiões mais longínquas do nosso agreste. É a professora que luta. Então nós temos, só que essas informações, elas não chegam até nós. Porque essas informações não vendem. E vejamos que o assunto também ele é tão atual que o Fantástico, ontem no domingo, trouxe à tona uma pesquisa do cientista em torno dos diversos planetas em torno do nosso sistema solar. Olha que legal, hein? Os nossos cientistas poderiam também ter essas informações que estão nos livros para conseguir entender. Só que a grande questão é o seguinte, nós temos. O que nós fazemos delas? E dessa migração das raças, vejamos, está lá. Então, o Brasil tem esse centro, um povo acolhedor, não é? Um povo que você abraça, um povo que você tem a estrutura da Europa, a estrutura do Oriente, né? Você vai em São Paulo, você tem italianos, você tem chineses, você tem japoneses, você tem coreanos, a gente até perde.
né? Aqui perto de casa tem venezuelanos, lá do outro ponto, lá de cima, trabalhando em frente aqui à padaria, onde eu constantemente eu vou. Nós temos em São Paulo bolivianos, e por aí se vai. Então, é muito diferente você ser estrangeiro no Brasil e você ser estrangeiro lá fora. Eu estive lá fora e sei como é que é. Então, nós temos a nossa pátria. Né? Pátria realmente do Evangelho. Porque a grande maioria não acredita porque não consegue enxergar o movimento que é feito por fora. É só a raiz por dentro. Não é? Essas pessoas, elas são esquecidas. Essas que trabalham. A visibilidade é o crime. Só que a nossa pátria, ela acolhe os criminosos, sejam eles daqueles que empunham armas e sejam eles que tenham crimes morais. E o nosso trabalho é transformar isso no aspecto de trabalhar firmemente com a nossa família. Então, vejamos, aquela informação do Brasil, o seu papel é claro e é evidente. É só você pegar qualquer congresso espírita do mundo, você vai ver quem são aqueles que estão falando. Brasileiros. A grande maioria. Dos movimentos católicos, olha como é que é. Os brasileiros também. O povo sul-americano, né, tem essa característica. Só pesquisar. E aí depois nós temos aquela mudança das raças. Né? E aí a gente tem essa resposta. Porque hoje em dia também nós precisamos tomar muito cuidado em falar. Mas é preciso olhar o que está escrito ali. E se pela lógica nós vemos essa mudança ao longo do tempo, os espíritos vão nos relatar as raças primitivas e as raças que vão, então, substituindo essas raças. E aí a gente vai entendendo. Então, para o mundo de regeneração, não tem como fugir a preservação da família. E a família também, novamente, a gente fala, está sendo atacada. Eu já li a lei de reprodução e eu sei muito bem que a estrutura da Europa ela nos traz isso aí, que também se perdeu ao longo do tempo, o casamento. A monogamia está na lei de reprodução também. Uma conquista do Ocidente. E hoje nós estamos aí ouvindo, né? Casamento para quê? Ter filho para quê? E a gente vai caindo nessas ideias. Não é? Porque o materialismo vem sorrateiramente ali, ó. Porque família nos pede responsabilidade. Nos pedem compromisso. Sacrifícios, dor, trabalho. Renúncia. Renúncia. Os nossos filhos vão crescendo, os nossos cabelos vão diminuindo. Não é? Preocupação, como é que será desse mundo? Verdade. Mas aqui tem uma informação importante no Livro dos Espíritos. Lei de reprodução, população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculo à reprodução, casamento e celibato, poligamia. O que isso tem a ver com o mundo de regeneração? Muita coisa. Uma das informações, por exemplo, que Kardec traz e que a estatística hoje comprova, essas informações não se tinha no mundo. Olha que legal. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Hoje nós sabemos que, Beato sabe disso. Quantos homens nascem no mundo e quantas mulheres nascem? 50 e 50. É verdadeira essa informação, Beato? É isso aí. Só que o problema dos homens acontece o quê? Não tem reprodução, né? E eles morrem mais rápido. Morre mais rápido por causa de tudo, guerra, tudo mais. É briga por futebol, né? É bebedeira no bar, né? Briga por dinheiro. Então, os homens estão mais suscetíveis a isso do que as mulheres. Isso Né? Em compensação, nós vemos os problemas morais dentro do casamento. Que aí a gente precisa ter aquele outro estudo, né? Que a gente até falou aqui com Emmanuel. Casamento, ele pode ser ocasional,
pode ser sacrificial, a maioria é de provas, e tem aqueles angelicais, por sintonia. A grande maioria dos nossos é provas, tem sacrifícios, né? E tem aqueles em que não era para acontecer. Porque tudo isso aí vai interferir na mudança do globo. Porque por onde que os espíritos nascem? Lei de reprodução. Não é? E aí tem uma pergunta muito interessante aqui, ó. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Você viu que eu falei que estava tudo escrito nas obras? E por que as pessoas não têm essas informações? Porque elas não leiam. É por isso que nós precisamos partir da base para conseguir ir nesses outros contextos das obras subsidiárias. Está escrito aqui, ó. Há, neste momento, raças humanas, questão 688. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Não é essa a pergunta? Assim acontecerá de fato. É que outras lhe terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão a vossa. Mas aí, na questão 689, tem uma outra informação interessante. Os homens atuais, então, formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha aí a pergunta. Porque a pergunta anterior diz o seguinte, então são pessoas que se renovam. Então, para onde que a gente vai? Se eu nasço aqui no bairro, aqui, sou um cara violento, e nasce o outro ali, que é um cara evoluído, então ele substituiu. E para onde que eu vou? Não é mais ou menos essa pergunta? Então, sou aniquilado? Kardec, vemos como Kardec pensava nisso. Porque, na verdade, há uma mescla. Dou um exemplo, recentemente a gente assistiu uma reportagem, né, do movimento católico entrando na Amazônia e convertendo alguns índios. Então, há um relato de um índio lá que me deixou assim, bem perplexo, como que é o processo, o verdadeiro progresso, né, se a gente pode assim dizer. E lá ele explicando como é que o catolicismo entrou naquele movimento e eles começaram a despertar a consciência. E uma das coisas, por exemplo, era a questão sexual. Então, dentro da aldeia, todos eles se reproduziam com todo mundo. E a partir do momento que eles começaram a ler, começaram a participar das missas e conseguiram ler o Evangelho e perceber, eles começaram a sentir na consciência o seguinte, eu não posso desejar outra mulher. Mas vejamos, naquela época eles não estavam em falta. A partir do momento que eles tiveram contato, um deles diz assim, aí a gente começa a sentir uma culpa. Mas essa culpa ninguém pode te introduzir. Há o clichês da consciência. Então a consciência está ali, adormecida, ela desperta. Depois que se desperta, não tem mais freio. É por isso que para a gente, por exemplo, a gente tem a ideia do suicídio diferente daquele que ignora. Do aborto, da mesma maneira, terá dois pesos. E assim faculta o progresso, ou seja, uma sociedade que vai se aproximando de um povo primitivo. Nessa mescla dos povos primitivos, existe povos na Amazônia que nunca tiveram contato com seres humanos, fora daquela realidade. E que é preciso ter uma proteção para se ter contato. Porque muitos vêm com arco e flecha e matam para se proteger. Então vejamos, essa pergunta, se a gente difundir hoje, ela dá uma polêmica. Não é? São povos primitivos, aonde a ciência tem que chegar. Mas como é que essa ciência vai chegar? Como é que esse processo religioso vai chegar? Tem que ser pacífico. Essa mescla, ela tem que perguntar aí saúde, paz, harmonia. O que nós vemos hoje na nossa Amazônia é uma briga por dinheiro. Embora existam projetos claramente, em essência, que facultam isso aqui. E aí, essa mescla entre
uma raça, se podemos dizer, que estava isolada de tudo, com uma outra raça que já realizou alguns projetos físicos também, com outras raças que vieram do mundo espiritual. Nessa mescla há o quê? Uma transformação física, porque caminham as duas coisas. E também o progresso espiritual. Olha, só para você ter ideia, esses dias eu estava lendo no Obras Póstumas, Teoria sobre Beleza. Kardec, eu falei, se cair hoje na mídia, vão chamar Kardec de racista. Pesquisei ontem, já estão dizendo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente tem que olhar o progresso real. Somos espíritos em essência. E o que difere de um espírito primitivo, que é o real, de um espírito evoluído? A sua pacificação. O corpo, a raça onde eu estou, pouco importa. O espírito pacífico que vai mergulhar lá num povo primitivo para facultar o progresso ali, os grandes anciões, como é que eles tinham aquelas verdades? Tiago, você Então, você falou um negócio interessante. Nós estamos evoluindo e precisamos de alguns mais evoluídos para ajudar o outro, né? Aí você falou um negócio interessante, porque até quando você tocou no assunto casamento, a doutrina nos ensina que o casamento foi uma evolução. Então, no livro dos Espíritos, eu não lembro qual pergunta, que Kardec pergunta sobre essa o aqui casamento. mesmo. Ele Sim, fala é sobre a lei de reprodução lá na frente. exatamente, ele fala da evolução, né? Então, o que está acontecendo agora com nossos irmãos indígenas, né? É a questão da evolução deles. Nós temos que estar lá para ajudar a eles se evoluírem. Uma delas, você falou, bem falou ali, da questão sexual mesmo deles, né? Outra coisa que acontece muito que eu não sabia, por exemplo, o Beato, até vi com alguns relatos da ministra Damares hoje, embora a gente não queira entrar nessa questão política, mas há relatos, por exemplo, que nas aldeias, se nasce um menino cego, né, os filhos cegos, eles enterram, porque eles não sabem aquelas mesmas práticas antigas. Exatamente. Como é que se muda isso? A não ser que haja uma mescla da cultura. Porque há muita coisa também que eles têm a nos ensinar, da simplicidade, do valor da natureza, que é algo fantástico. Como nós viemos, na grande maioria das vezes, e não sabemos disso, né? Não quer dizer que nós somos melhores. Mas a grande maioria, segundo, né, o relato, né, de Emmanuel, etc., nós viemos da Europa. Não é? Há essa mescla. Então, nós somos mais mecanicistas. A gente valoriza mais o ter externo. E eles contemplam o sol, contemplam a natureza, a vida. E aí, nessa mescla, a gente consegue perceber assim, como que esse povo também ele consegue, então, viver na sua essência e contribui, porque há a mescla entre as duas sociedades. Quando nós vamos, por exemplo, para uma África da vida, né, a nossa alegria, como que aquele povo consegue, com a escassez de tudo, ser tão alegre, e tão fervoroso? Eu me recordo, por exemplo, e aí há esse processo, que a gente não pode negar. Não é? Mas o que Kardec está querendo dizer é sobre a visão espiritual. Nós sabemos, por exemplo, de Emmanuel, né, Caminho da Luz, por exemplo, quando o homem ainda, que é um vácuo na ciência, como é que o homem ficou ereto? Ninguém sabe. Aí Emmanuel diz, nobres espíritos que tinham o perispírito, né, mais evoluído, né, reencarnaram para modificar as moléculas da célula do corpo para então o homem conseguir levantar. Olha aí, é sobre esse ponto de vista que nós estamos falando. Não é? Então, por exemplo, como o Brasil, como você disse, Miriam, missão do Brasil que vai desses polos todinhos. Nenhum professor de história consegue explicar por que 33 mil quilômetros quadrados de litoral de um país não se dividiu. Eu estava fazendo uma palestra, uma vez estava um professor de história e ele falou, nossa, eu busco essa resposta e nunca encontrei em lugar nenhum. Porque quem estava ali unindo, né, o nosso país, Ismael, em nome do Cristo. Por isso que os holandeses vieram e foram embora e ninguém sabe por quê. Porque eles vieram contribuir com a sua arquitetura.
Informações que estão no vácuo que ninguém consegue absorver, mas está lá, livro psicografado por Chico. E, Tiago, uma coisa que eu não esqueço é que tá o comentário lá nesse livro, né? Nós somos o coração, por isso que o Brasil ele não se divide. O coração não pode sobreviver se for dividido. Ele tem que estar unido, né? Ele tem que estar completo. E é por esse motivo que se divide. Nós somos um continente. São Paulo é o tamanho da Alemanha. Se você pegar o Brasil inteiro, você vai ver vários países ali. Então, quem explica isso a não ser essa parte espiritual? Então, esse é o vácuo. E aí, a gente precisa se concentrar nessa migração, dessa população primitiva, né, com a equivocada, porque ninguém sabe, né, de onde vieram os egípcios, né, de onde vieram os incas, os maias, a não ser nessas respostas que nós temos do Emmanuel, de povos que estavam em regiões longínquas, mais evoluídas, que foram causa de perturbação lá. E aí eles vieram para o mundo de provas e expiações. Expiaram aqui. Não é? Porque você imagina, sofrendo, né, as intempéries da natureza. Não é? Contribuindo para a engenharia, para a cultura. Olha a cultura egípcia. Olha a engenharia dos egípcios. Até hoje não tem resposta. Olha o direcionamento que se tem os incas e os maias. Através das observações das estrelas que ninguém consegue explicar como eles conseguiam fazer isso. Quem ensinou? E aí eles vieram de lá, né, explicando um pouco a migração. Né, quanto tempo eles deveriam então ficar aqui? Né, o tempo decretado por uma lei de causa e efeito. Contribuíram com alguma coisa, deixaram a sua cultura e retornaram. Da mesma maneira, por exemplo, que eu conversando com um amigo meu, professor de história, ninguém sabe como os essênios saíram daqui. Sabe-se pela história que os essênios eram uma comunidade, Kardec traz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte inicial, que já viviam a caridade pura, o bem absoluto, sem ritos, vivendo Deus aqui dentro, sem prática exterior, sem templo. E nós sabemos que é a árvore genealógica de Jesus, são os essênios. E como é que esse povo foi embora? O Espiritismo vai dar o direcionamento. Ou seja, para botar uma estrutura física, talvez para acolher a chegada do Cristo, deixar ali a sua mensagem, cumprir a sua missão, não expiação. Uhum. Porque você vê dos egípcios a escravidão não é presente, não é isso? Uhum. Né? Então, neles não. Olha aí, quando a gente consegue, né? E vejamos que a gente não está aprofundando tanto. Né? Aí você viu do tempo limite. Aí tinha aquele calendário maia, não é? 2006, etc. E a gente sabe que, por exemplo, em 2006, logo depois, se eu não estiver enganado, a data próxima, espera aí que meu telefone aqui está atrapalhando o meu fone. Deixa eu desativar ele aqui. A data próxima aconteceu logo depois um maremoto lá no Japão, um tsunami no Japão. E aí o que acontece? Com isso aí, modificou as estruturas da Terra. E aí a reportagem do Jornal Nacional, com aquele tsunami que aconteceu, a Terra ficou 1 segundo mais rápido sobre ela. E isso interfere aonde? Na nossa vida. A infância fica menor, a vida fica mais longeva. O que está acontecendo com os nossos pequenos? Há uma discrepância já de 10 anos do meu filho para o que nasceu agora, muito grande. O que ele faz com 3, 4, 5 meses, a minha filha de 10, 11 anos não fazia. Então você pensa bem. E aí a gente começa a avaliar as obras da Gênesis. Por quê? Lá na obra da Gênesis, os mundos mais evoluídos, ele gira em torno dele mais rápido. Aí a gente vê essas dualidades, né?
E é importante também afirmar que na lei de destruição, quando, né, uma sociedade ela expõe muito o seu egoísmo, né, não é muito ensejo à fraternidade, então vem problemas naturais. Isso aí aflora o que na gente? O sentimento de ajuda. Nós sairemos diferentes, embora os críticos dizem que não. Os filósofos pessimistas dizem que nenhuma pandemia, nenhuma sociedade se tornou melhor. Será? Será? Será que nós vamos valorizar a nossa família, o momento em conjunto, a nossa liberdade, o templo religioso? Nós vamos modificar a nossa estrutura. Aqueles que não perceberam isso vão demorar mais um pouco. Mas quem não está com vontade de dar um abraço? Quanto movimento de solidariedade entre empresários para juntar montante de dinheiro para ajudar? Nunca se houve na história. Essas pessoas estão doando de si mesmo. Não é? Então, vejamos, a gente consegue entender sobre esse prisma. E aí, essa modificação dos povos primitivos, não é? Ela vai se confirmar, por exemplo, na família. Então, hoje no Brasil, né, metade da minha família aqui, que eu tenho uns 4 filhos, é todo mundo branco, né? Mistura com a cor branca, a cor negra, a cor índia, né? A minha avó, a sua mãe, o seu pai era índio, a sua mãe era italiana, né? O meu avô descendente de escravos, né? As minhas sobrinhas 3 são negras e aqui em casa os 4 são brancos. E aí há essa mescla, modifica a estrutura física, modifica a estrutura espiritual. E aí nós vamos dar um segmento. E aí, respondendo àquela sua questão da substituição dos povos, né, a gente já falou do Brasil e a sua missão. Falamos da evolução dos planetas bem pouco. Né? E aqui na questão de 179, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Aí os espíritos respondem. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguirem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-lão por outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje, descende dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, aquele índio, aquele espírito que está no corpo de índio, ele vai nascer no corpo de um branco. E o espírito que reencarnou no corpo de um branco irá reencarnar no corpo de um índio. E aí vai se anteceder aos seres brutos de antigamente. Nós estamos falando que os índios são brutos, estamos falando lá da pré-história. Não é? E aí tem essa mescla. Né? É por isso que, por exemplo, a gente sente muito vazio, muita culpa. Né? Que viemos desse Ocidente, porque nós já sabíamos lá no inconsciente que poderíamos estar melhor. E às vezes pessoas, né, tão simples, não sentem nada disso. E aí essa mescla de cultura e vai alicerçando a questão moral, nós vamos avançando em conjunto. Olha que fantástico como o universo ele é solidário. Só que precisa se pautar na base. A base ela é muito profunda, não é? Para que a gente consiga, então, associar. Então, não tem como você ter uma geração nova que despreze, né, o aperfeiçoamento, né, que não valorize o casamento, que não valorize a família, que não valorize a criação dos filhos, que estão ali naquelas sensações. Então, nós estamos nos aperfeiçoando. Não é? Nós estamos equilibrando as nossas energias sexuais. Nós estamos valorizando a educação dos nossos filhos. Nós estamos buscando compreender que o problema da sociedade hoje reflete o da família. Então, vejamos. Família, pátria,
E aí Leon Denis vai dizer, primeiramente, o amor a si, depois o amor à família, depois o amor à pátria. Só depois a gente vai conseguir ter esse amor universal. Para essa grande família universal. Então, por isso que nós vamos em blocos. Então, como eu me amo? Como eu estou amando a minha família? Como eu estou amando o meu Brasil? Então, se eu falo mal do Brasil, não posso ser digno daquela família que irá vir. Porque é preciso semear para colher. Porque nós seremos a geração que vai voltar. E a geração que passou fomos nós que vivemos. E aí vai se mesclar com nobres espíritos que irão vir. E aí aqueles que não se adequarem, não sabemos se nós estaremos adequados. Teremos condições de reencarnar em outros planetas, primitivos talvez. Assim como os incas, assim como os maias, assim como os egípcios. Para posteriormente merecer entrar novamente a esses planetas, da mesma forma que acontece com o nosso lar. Quem se recorda de nosso lar? É preciso comparar. Porque também há mundos na erraticidade, estruturas na erraticidade, no plano espiritual. Há mundos que não são habitados por pessoas de carne, somente de espíritos, assim como é o Sol. Como nós encontramos na Gênesis, o Sol é o quê? Moradas de espíritos puros, felizes, que com sua energia aquece o mundo, o nosso planeta. Olha aí tanta informação que a gente tem. Então nós precisamos fincar a nossa base, para que aí a gente vai no mundo de regeneração. Nos mundos mais evoluídos, a morte não tem seu impacto, a infância é menor, as pessoas vivem mais longamente, a interação com a espiritualidade é mais sutil, não traz o nosso peso do nosso caminhar, a leveza dos passos, tudo é pelo pensamento. Olha aí. Nós estamos entrando nisso. O mal não existe, mas ainda estamos suscetíveis de provas. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto rende, não rende, Miriam? Rende bem, rende bem. Rende bem mesmo. Você percebeu, Miriam, que a gente não saiu da base? Então por que as pessoas não têm essas informações? Nós não estamos falando ainda da obra subsidiária Transição Planetária. Tem alguma coisa aqui que não explica aquilo que você colocou? Está desligado, Miriam, seu microfone. Está desligado seu microfone. Oh, meu Deus. Estou falando que a doutrina espírita é riquíssima, né? E tudo que você vem falando ainda tem muito mais. Basta a gente também buscar, né? Porque aqui é mais um despertar, igual você veio falando. Eu gostaria só de fazer um comentário, né? Sobre a família, igual você vem falando. Raul Teixeira ele tem uns livros que tocam, né, nesse assunto e que desperta em nós também a entender a nossa família. Eu gostaria de falar Minha Família, o Mundo e Eu. Né? Esse livro é maravilhoso para a gente poder entender a importância do esposo, da esposa, dos filhos, o porquê dos conflitos. Ele vem explicando tudo. Ele tem vários livros que vai complementando, os livros são fininhos, né? Então, busca aí, pessoal. Minha Família, o Mundo e Eu, de Raul Teixeira, muito bom. Acho que é de Camilo, se eu não estou enganado. Camilo. Ele é muito bom nisso. E outra coisa, aí você pega um livro desse e você volta para a base. Aí você vai lá no capítulo da reencarnação no Evangelho segundo o Espiritismo e Santo Agostinho vai falar sobre o laço de família. Para conseguir entender, então você parte do princípio da base e vai na obra subsidiária para trazer, às vezes, algumas informações que já tem também um complemento da ciência
né, sobre outras conquistas também da área psicológica, que vai unindo tudo. Então fica gostoso você entender. Entendeu? A grande questão é quando você ignora a base. Então, essas informações, por exemplo, elas estão aqui. Se a gente for lá na geração nova, né, do livro A Gênese, e no capítulo anterior também, que vai falar sobre essa questão de separação dos povos, está muito claro. Os momentos que antecedem uma transição, a transição, e até a chegada realmente no mundo. Nós estamos muito distantes desse mundo. Nós estamos caminhando para começar a pensar. Eu só queria aproveitar, Tiago, que você está falando aí. Achei muito pertinente quando você falou que a transição, ela vem de anos, a transição planetária já vem de anos. E é interessante que você falou assim, que eu também penso assim, a transição começa em pequenos núcleos. O núcleo familiar é um deles, e a sua melhoria, ela vai proporcionar a melhoria do mundo, de um mundo melhor, né? Porque você está se melhorando, se purificando, e aí, automaticamente, você, de encarnações em encarnações, você vai estar indo para um mundo mais feliz. Ou a gente tem dúvida que Chico Xavier, tantos outros já não estão a passos largos lá na nossa frente, na sua evolução. E é interessante porque quando você fala assim dos povos, a gente fala dos povos passados, mas estou falando de nós. Estou falando de nós lá atrás, porque nós demonstramos isso em algumas atitudes nossas. Quando num momento de raiva, você vira um bruto, né? Então, quer dizer, nós temos guardado em nós algumas coisas muito próximas do passado, próximo nosso ali, quando a gente vai lendo as culturas, né, dos outros povos, né? O tempo não é nosso parceiro nisso aqui, mas nós vamos ter mais oportunidade de falar, né? Que está faltando. Sim. Está falando 2 minutos. E vejamos bem, lá em Obras Postas também, muito cuidado com datas. Por exemplo, os espíritos eles não dão uma data fixa. Isso. Né? Embora você tenha uma referência, mas lá em Obras Postas, por exemplo, havia uma guerra que poderia chegar. E aí Kardec faz essa pergunta aos espíritos: quando? Talvez em 1853. De onde poderá vir? Da Itália. Aí você pesquisa a guerra que chegou na Itália nessa época. E por que eles não confirmaram dizendo assim, vai chegar pela Itália, vai ter a guerra? Você entendeu? Porque há inúmeras situações que podem acontecer. Não é? E essas informações que eu estou trazendo, não sou eu que estou dizendo. Está no Livro dos Espíritos e na Gênese. Então, essa era de renovação é a mesma coisa você pensar o que haverá de novo no campo da moral que seja mais específico do que façai aos outros aquilo que deseja que os outros lhe façam. O que haverá de novo, né, sobre amar o próximo como a si mesmo? Qual será a nova teoria e prática da moral que substitui essa? Então nós já entramos. É verdade. Nós vamos encerrar aqui por causa do tempo, mas Miriam vai agendar uma próxima para a gente continuar o bate-papo da transição planetária, né? Agradecer ao Pai do Céu mais um dia que nos proporcionou nós estudar um pouquinho mais, né? Então, por hoje a gente encerra e vamos ter mais aí gravação sobre transição planetária. Obrigado, Tiago. Abraço. Obrigado, Miriam. Vamos responder aquelas questões. Vamos sim. Tchau. Tchau. Tchau.